Mercosul, a Sabrina passou, a verdade, tem o Mercosul. O Mercosul é um bloco muito conhecido pela gente porque é um bloco do qual o Brasil faz parte, né? O Mercosul é bem conhecido, bem tradicional, a gente vai falar um pouquinho dele sim. Tem mais algum que vocês lembram, além do Mercosul? Tem um bem famoso também, né? A União Europeia, esse mesmo. A União Europeia é um excelente bloco econômico, talvez no estágio mais avançado, né, dos blocos econômicos que a gente tem. E recentemente até passou por uma situação bem complicada, né, com a saída do Reino Unido, né, da Inglaterra e dos países que acompanham, né, no chamado Brexit. O Alexandre está falando do NAFTA. O NAFTA também é muito forte, né, um bloco formado pelos países da América do Norte, tem os Estados Unidos como peça principal, né, e e os blocos econômicos, hoje em dia, eles estão sendo falados também, mas eles não estão tão em alta como estiveram há 10, 20 anos atrás, né? No começo, na década de 90, no começo dos anos 2000, se falava muito dos blocos econômicos, eles tinham, na verdade, boa parte deles se formou nesse período, a gente vai ver depois, e hoje em dia a gente não tem falado ou visto muitos movimentos sobre isso. Inclusive, no Brasil, a gente teve recentemente um documento que seria assinado entre um bloco europeu e um bloco do Mercosul, então, uma espécie de união, de acordo econômico entre essas duas regiões, mas houve empecilhos e acabou não dando certo, né? Pelo menos não por enquanto. Então, hoje está tendo uma onda bastante nacionalista no mundo, muitos países estão voltando a querer negociar por conta própria, né? Sem a presença desses blocos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. O principal exemplo disso que eu acabei de citar foi o Brexit, né? Da Inglaterra e de todo o Reino Unido. Eles fazem esse caminho contrário da União Europeia, eles saem da União Europeia para querer voltar a ser uma economia isolada, né? Não só do ponto de vista econômico. Os blocos econômicos, em um nível mais avançado, eles não geram simplesmente impacto econômico, às vezes eles geram impacto em toda a sociedade, em todos os graus da sociedade. A União Europeia, por exemplo, permite que um cidadão de um país abertamente vá trabalhar num outro país do mesmo bloco, né? Você tem uma livre fronteira também. Não simplesmente um acordo econômico para compra e venda de bens, mas um acordo, por exemplo, para o trabalho, para as regras trabalhistas. Então, isso impacta muito a sociedade de um país que participa desse bloco, né? E como que a gente vai compactar isso daí? Primeiro, a gente vai introduzir, né? Falando um pouquinho sobre isso e sobre a sua formação, né? Como um grande quebra-cabeça, a organização do mundo atual possui diferentes arranjos econômicos e políticos, os chamados blocos econômicos. Há países se organizando em blocos, criando mercados regionais para proteger da concorrência e das oscilações no mercado mundial. Ao mesmo tempo que continua avançando a globalização das relações econômicas. O texto a seguir nos ajuda a entender melhor o contexto da criação dos blocos, suas etapas de integração e mais detalhes sobre os mercados. Vamos lá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que vai ser citada no texto, né, são os processos que geram esses blocos econômicos, né? E esses processos, eles se dão normalmente em 4 estágios. Quais são esses 4 estágios? Primeiro, a gente tem as chamadas zonas de livre comércio. Inclusive, um dos blocos que vocês citaram aí, a ALCA, né? A ALCA, o próprio nome dela significa, né, a Área de Livre Comércio das Américas, né? Que, na verdade, num primeiro momento, tem a América do Norte como referência e que tinha, aliás, e que tinha o objetivo de trazer liberdade para toda a América, né? Uniu o Mercosul, uniu o NAFTA, né? E gerar uma liberdade tanto econômica quanto social para toda a América. A ALCA
foi muito citada no passado, né? Mas não acabou não saindo do papel e não tem a menor previsão de ser formada, né? Até pelas diferenças sociais, não só econômicas, mas sociais que a gente tem no continente americano como um todo, né? Os Estados Unidos diferem muito, por exemplo, de um país latino-americano, tanto na sua formação social, na sua cultura, na maneira de enxergar o mundo, né? Em relação a um país latino-americano normalmente. Então, a formação de um bloco livre é um pouco mais complicada por causa disso, né? Mas o primeiro passo para a formação de um bloco econômico sólido é a formação de uma área de livre comércio. Depois disso, você tem a chamada União Aduaneira, né? Além de abrir os mercados internos, regulamenta o comércio dos blocos com as nações de fora. Então, você libera o seu comércio e depois você regula esse comércio com relação aos outros países, né? Permitindo a entrada e a saída de produtos ou com uma isenção tributária completa ou com tributos regulados, né? Com uma limitação tributária para que você não prejudique esse comércio. Qual que é a principal ferramenta que um país tem para fazer proteção para a sua própria economia, né? A principal proteção que um país pode fazer à sua economia, né, de acordo com aquilo que ele acha correto, é a questão tributária. Quando um país, por exemplo, quer incentivar a produção interna, normalmente o que ele faz? Ele aumenta o tributo de um produto importado. Então, você aumenta o imposto de um produto importado, o produto importado fica mais caro. Isso faz com que as pessoas queiram comprar um produto feito internamente, né? Já que o custo dele sai um pouco mais barato. Essa é, de uma forma simples, né, e resumida, essa é a questão. É claro que na economia, um desses detalhes que a gente mexe acaba gerando uma série de outros desdobramentos, então a coisa acaba ficando bem mais complicada do que isso que eu acabei de falar. Mas de uma maneira bem simplificada, é isso. Se eu quero reduzir a entrada de produtos internos, eu quero aumentar a minha produção industrial, eu faço o quê? Eu aumento o imposto sobre os produtos importados, né? Isso vai fazer com que, tendo demanda desses produtos, as pessoas prefiram comprar um produto feito no Brasil, né? Então, normalmente, quando um país quer aumentar a sua área industrial, ele faz aquilo que a gente chama de protecionismo, né, econômico. É claro que existem regras para esse tipo de protecionismo. Existe uma organização chamada Organização Mundial do Comércio, a OMC, e ela acaba regulamentando boa parte dessa situação. Se um país tentar ser muito protecionista com relação à sua economia, ele acaba tendo problemas com a OMC. Então, é normal, é bastante citado que um país acabe tentando fazer acordo com o restante dos países, visto que ele não tem total autonomia para poder produzir todas as coisas que ele precisa. Ou seja, ele acaba liberando o comércio com outro país na intenção de que esse país também permita o acesso dele, né? Então, acaba sendo um jogo, né? Um jogo, uma transação econômica que funciona e que faz com que as coisas andem, né? Os blocos econômicos, eles têm a intenção de reduzir essas barreiras, né? Reduzir essa questão tributária, esse protecionismo dos países. Qual que é a ideia do bloco econômico? A ideia do bloco econômico é fazer com que as pessoas possam gerar transações da forma mais livre possível, de uma forma que a parte tributária seja reduzida praticamente a zero. Isso não é fácil, isso é muito complicado. Por quê? Porque as economias dos países e a formação econômica dos países é diferente. Por exemplo, quando você tem um país muito poderoso num determinado produto e ele consegue gerar uma produção muito alta com um custo muito baixo de um determinado produto, se eu abro totalmente a economia, a importação e exportação com aquele outro país e não faço nenhuma barreira, uma barreira tributária, por exemplo, isso faz com que a indústria do meu país possa quebrar. Vou dar um exemplo para vocês. Os Estados Unidos
são muito fortes na produção de laranja, principalmente na região ali sul dos Estados Unidos. Eles produzem muito essa questão das laranjas. No Brasil, a produção de laranjas também é muito forte. A nossa cidade aqui em Limeira era um exemplo disso no passado, né? Por isso leva esse nome, Limeira. Então, o que que acontece? Se os Estados Unidos têm mais tecnologia, se eles têm uma condição econômica melhor e o custo de produção deles acaba sendo mais barato, o que normalmente é verdade, se o suco de laranja não tiver nenhum imposto, nenhuma barreira tributária, não tiver nada que limite a compra dele, vindo de fora, muitas vezes acaba ficando mais barato comprar o suco de laranja norte-americano do que consumir o suco de laranja feito no Brasil. E isso para o Brasil é problemático. Por quê? Porque a indústria daqui vai quebrar, né? Estou dando um exemplo simples de um produto só. E eu estou citando simplesmente o consumo interno. Mas, por exemplo, o Brasil ele não ganha simplesmente com o consumo do seu próprio suco de laranja. Ele exporta também esse produto para outros países. Por exemplo, para a Europa. Se a Europa percebe um produto com a mesma qualidade e com uma questão tributária menor dos Estados Unidos em relação ao Brasil, ela vai comprar da onde? Da onde for mais barato, no caso dos Estados Unidos. Isso vai diminuir a indústria brasileira. Portanto, quando eu abro um bloco econômico, quando eu retiro qualquer protecionismo econômico e a minha economia é mais fraca do que a economia com a qual eu vou concorrer, a tendência é que isso seja muito prejudicial para a minha indústria. Por isso que gerar um bloco econômico não é algo tão simples. Gerar um bloco econômico requer incentivo e requer equilíbrio das economias, né? E isso não é fácil. Mas aí você me pergunta, Israel, mas por que que um país vai querer esse tipo de equilíbrio, vai querer esse tipo de conjunto? Muitas vezes para aumentar o mercado consumidor. Vamos supor que aqui no Brasil a gente tenha, vou dar um exemplo da agrícola novamente, a gente tem uma produção muito alta de soja. A gente produz soja em alta quantidade, o que é verdade, aliás. O mercado interno não dá conta do consumo da soja. E eu quero que essa soja seja vendida para outros países e eu não quero que esses países cobrem imposto na entrada da minha soja. Então, o que eu faço? Eu quero participar de um bloco econômico que diminua essa redução, que diminua essa limitação tributária, que faça com que o meu produto entre em outros países. Em resumo, quando um país tem uma indústria muito forte, tem uma alta produção, com um custo muito baixo, esse país ele gosta de entrar em blocos econômicos. Por quê? Ele tem uma produção sólida e com a redução tributária de outros países, ele vai conseguir vender o seu produto para outros lugares. Só que quando isso não é verdade, quando é o contrário, quando a minha indústria ainda é limitada tecnologicamente e eu não consigo competir com outros países, isso dificulta a minha situação num bloco econômico. Por quê? Porque isso faz com que o produto de outros países venha mais barato para o meu e prejudique a minha indústria. Então, a entrada de um país em um bloco econômico, ela é bastante complicada por causa disso, né? Porque as economias são diferentes, porque a visão econômica de um país e de outro é diferente. Os objetivos econômicos de um país são diferentes, né? E aí a gente tem aquela composição que eu estava citando para vocês. Então, vocês podem perceber que só a limitação de livre comércio e de união aduaneira, que são os dois primeiros itens que eu citei, já dificultam muito a formação de um bloco econômico. A gente também tem o mercado comum, né, que permite ainda a livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior do bloco. Isso é outra situação bastante complicada, porque isso envolve também, por exemplo, o mercado de trabalho. É uma coisa que acontece muito na Europa. Por exemplo, na Europa, a Irlanda, ela tem um salário mínimo que é quase o dobro do salário mínimo português, por exemplo. Os dois ganham em euro, os dois fazem parte da União Europeia, tanto a Irlanda, a República da Irlanda, quanto Portugal.
Mas a Irlanda, ela tem um salário mínimo para um funcionário que é quase o dobro do salário mínimo português. Isso faz com que o que aconteça? Com que muitos portugueses queiram sair dos seus países para ir trabalhar na Irlanda, né? Isso aumenta a concorrência de trabalho na Irlanda, o que para os irlandeses não é bom, né? E diminui a mão de obra em Portugal, o que para as indústrias portuguesas também não é bom. Então, não é fácil essa livre circulação. Ao mesmo tempo que isso produz coisas positivas, por exemplo, para um cidadão, é muito positivo poder trabalhar em outro país e ganhar mais, sem ter nenhuma limitação de entrada. É ótimo. Por exemplo, se eu pertenço a um país da União Europeia cuja economia é mais frágil, né? Você tem Portugal, mas existem outros exemplos. Se eu sou um cidadão da União Europeia, eu posso ir trabalhar na Alemanha, eu posso ir trabalhar na Itália, eu posso ir trabalhar na França, países de economia um pouco mais sólida. E até pouco tempo atrás eu poderia trabalhar no Reino Unido também, que tem uma das economias mais sólidas do mundo. Então, pertencer à União Europeia é muito vantajoso para um funcionário, para um trabalhador que quer vender sua mão de obra em outro país recebendo mais. Mas muitas vezes isso não é vantajoso para aquele trabalhador nascido naquele país numa condição melhor. Por exemplo, para o alemão. Por quê? Porque o alemão não vai ter a concorrência somente de outros alemães na economia. Ele vai ter a concorrência de os portugueses que virão, vai ter concorrência de belgas e de outros cidadãos de países com uma indústria um pouco mais fragilizada, com um pagamento um pouco mais baixo, que vão querer concorrer com ele pelo mesmo posto no mercado de trabalho. Então, esse terceiro ponto que a gente citou, o mercado comum, ele também trabalha com essa situação, vantajoso em algumas coisas e com desvantagens em outras, tá? E por fim, a gente tem a União Econômica e Monetária, que é a evolução do mercado comum. Os países adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. Esse estágio é dificílimo de ser atingido. Por quê? Como eu citei, os países eles têm formações econômicas e estágios econômicos totalmente diferentes. Então, é muito difícil eu montar um bloco e colocar os países no mesmo tipo de desenvolvimento econômico. Eu citei a ALCA, que foi uma ideia de bloco econômico que seria formado na América como um todo, tanto a América do Norte quanto a América do Sul, América Central, evidente. A ALCA nunca saiu do papel completamente. A ALCA teria que colocar, por exemplo, se ela fosse chegar a um nível mais elevado, deixasse de ser simplesmente uma área de livre comércio e chegasse a um estágio de união econômica e monetária, a ALCA faria com que todos os países da América usassem a mesma moeda. Isso é uma coisa que hoje é totalmente impossível e totalmente inviável. É só perceber que o Brasil, que não é uma das economias mais fracas da América, muito pelo contrário, é uma das mais fortes, o Brasil tem uma moeda que é mais de 5 vezes desvalorizada em relação ao dólar, né? O dólar ele custa no Brasil hoje na casa de 5,27 mais ou menos. Então, o dólar já foi R$ 1, né? Aliás, o dólar já foi no Brasil, o real já valeu mais do que o dólar. Pode parecer uma loucura isso para vocês que são mais novos, mas em 94 quando a URV foi implementada e depois o Plano Real entra em vigor, o real era mais forte do que o dólar. Bizarro, né, para a gente isso hoje, mas é verdade. Mas hoje em dia não é mais assim. Hoje o dólar é extremamente caro. Então, se o dólar fosse o mesmo valor do real, se os países usassem a mesma moeda, isso causaria impactos econômicos altíssimos. Por quê? Porque o Brasil, por exemplo, da sua economia, depende muitas vezes do real mais baixo e desvalorizado. Por quê? Ele depende da exportação de alguns produtos, principalmente produtos do agronegócio, mas também outros tipos de produto. E a exportação, ela leva muita vantagem quando a moeda é mais frágil, né? Se a minha moeda é mais fraca, eu consigo vender para países de fora com mais facilidade.
e eu tenho dificuldades para comprar. Por isso que quando eu importo um produto, eles ficam muito mais caros com a moeda mais fraca. Mas quando eu vendo um produto, o meu produto fica mais barato lá fora, com a minha moeda mais fraca. Então eu vendo com mais facilidade. A economia brasileira, por exemplo, depende muito da exportação. Se a gente chegasse num estágio de moeda única, em que a nossa moeda valesse a mesma coisa que o dólar, e com a indústria americana num processo muito mais avançado do que o nosso, seguramente nossas indústrias perderiam a concorrência, né? Da mesma forma, com outros países da América Latina que estão num estágio ainda mais complicado. Então, por exemplo, hoje a formação de um bloco econômico na América que deixasse tudo de forma ilimitada, como acontece na União Europeia, por exemplo, na América é uma coisa totalmente surreal, né? E os Estados Unidos também teriam problemas com essa formação. Se por um lado eles ganhariam com uma indústria, já que a concorrência deles com a indústria, né, latino-americana é muito desigual, eles têm uma indústria bem mais avançada. Por outro lado, uma área de mercado comum e liberdade econômica total permitiria que um brasileiro, que um venezuelano, que um argentino fossem trabalhar nos Estados Unidos livremente sem a necessidade de visto. Aumentaria demais, por exemplo, a concorrência, né, de trabalho com o trabalhador norte-americano. Seguramente o norte-americano não ia gostar disso. E por que aumentaria do norte-americano? Porque o norte-americano ganha mais, né, pelo mesmo serviço do que qualquer latino-americano. Se você morar nos Estados Unidos e trabalhar no McDonald's, seguramente você ganha mais do que morando no Brasil e trabalhando no McDonald's. Pesquisem, inclusive, eu recomendo para vocês, só por curiosidade, pesquise o salário de um funcionário do McDonald's nos Estados Unidos. Tenho certeza que você vai ficar surpreso. E compara com o salário de um funcionário do McDonald's no Brasil, que é próximo de um salário mínimo, né? Então, se houvesse, por exemplo, uma liberdade plena de trânsito, eu sou brasileiro, eu ia querer vender minha mão de obra num país que me pagasse mais. Então, você teria, com certeza, muita gente saindo do Brasil e querendo trabalhar nos Estados Unidos. Hoje, de forma ilegal, com os Estados Unidos mandando embora as pessoas que fazem isso. Ainda assim, você tem um grande número de pessoas que querem trabalhar, né? Imagina se isso fosse plenamente legalizado, né? Muita gente ia querer sair daqui para ir para outros lugares. Isso causaria problema para os Estados Unidos, que teriam um excedente muito grande de mão de obra, aumentaria o desemprego para eles, né? E isso causaria problema para algumas indústrias do Brasil que teriam mais dificuldade de encontrar mão de obra. Para o brasileiro médio, para aquele que venderia sua força de trabalho, talvez fosse um pouco melhor. Talvez a gente teria mais oportunidade de conseguir emprego em outros locais, já que aqui no Brasil está sendo tão complicado, né? Mas vocês conseguem perceber, e a gente vai falar disso mais para frente, que essa questão do mercado comum e da área comum, ela traz benefícios para um lado, ela traz malefícios para o outro. É muito complicada a formação de um bloco econômico, tá? Seguindo aqui, né, a gente tem estágios, né, do bloco econômico. A gente falou um pouquinho deles no slide anterior, e aqui você tem mais alguns exemplos desses estágios. Não vou fazer a leitura de todo o quadro. Coloquei uma bandeira da União Europeia aí ao lado, né, que é o bloco econômico em estágio mais avançado, né? O bloco econômico da União Europeia é o único, inclusive, que trabalha com a União Econômica e Monetária, ou seja, eles usam a mesma moeda, né? O famoso euro, né? Que hoje é mais forte do que o dólar, inclusive, enquanto moeda. Então, a União Europeia é um exemplo de um bloco que deu certo, mas mesmo a União Europeia tem seus problemas, né? Em 2004, por exemplo, a Grécia entrou numa profunda crise econômica, mesmo pertencendo a um grupo, e o fato dela pertencer à União Europeia acabou aprofundando ainda mais a sua crise. Em contrapartida, a Inglaterra, em 2017,
começa a saída com o Brexit. A Inglaterra, que tem uma moeda mais forte do que o euro, a libra esterlina, né, que é utilizada na Inglaterra, é a moeda mais cara do mundo, mais cara que o euro e mais cara do que o dólar. Então, a União Europeia também passou por tremores, passou por dificuldades, ela passa ainda, inclusive, né? O Brexit está até em processo ainda, ele já foi aceito, né, pela Inglaterra, mas até hoje a Inglaterra não se desmembrou totalmente da União Europeia ainda. Mas o bloco em si, ele tem suas dificuldades, mesmo esse bloco que é o mais avançado em informação, né? E é o primeiro que a gente fala aqui. Ela foi criada em 1992, né? Com o Tratado de Maastricht, e ela era sucessora da Comunidade Europeia, né? Foi instituída em 57 pelo Tratado de Roma, tá? Eu não vou detalhar tanto a União Europeia. O próximo professor ou professora que forem entrar, eles vão ter uma aula específica com vocês de União Europeia. Então, vamos dar todos os detalhes, mostrar vantagens, desvantagens, o que deu certo na União Europeia, o que deu errado, o que é bom, o que não é, né? E aí vai haver um detalhamento mais profundo da União Europeia com vocês. Mas, de uma maneira geral, a gente pode citar que é o grupo, que é o bloco econômico em estágio mais avançado que a gente tem no mundo, né? Mas não é o único. Como foi citado por vocês também, a gente tem o NAFTA, né, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Ele tem início no fim da década de 80, quando os Estados Unidos e o Canadá decidem integrar a economia. Em 93, 13 anos depois, ela recebe o México também, né? Um ano depois, o tratado entra em vigor, estabelecendo o prazo máximo de 15 anos para a eliminação de barreiras alfandegárias e comércio entre os membros. Vocês podem perceber que foi dado esse prazo de 15 anos para que houvesse essa adequação completa. Por quê? Porque a economia mexicana, ela difere muito das economias americana e canadense, né? Num, há uma grande diferença entre a economia mexicana e a economia estadunidense, por exemplo. Então, para que houvesse uma adesão completa do México ao NAFTA, foi dado um prazo, né, para que isso ocorresse. E esse prazo foi dado. O México teve profundas mudanças econômicas com a entrada nesse bloco, inclusive até recomendo a pesquisa, vocês poderem dar uma olhada, como o México foi impactado, em parte positivamente, em parte negativamente, mas a entrada do México num bloco com dois países de economia muito distinta da dele, né, permitiu muitas mudanças econômicas nele. O Mercosul, que foi o primeiro que vocês lembraram, que é o bloco do qual o Brasil faz parte, né? Ele foi criado em 91, o Mercado Comum do Sul, né? Que reúne Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai como países efetivos. Então, primeiro foi criado o Mercosul com esses 4 países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Depois a gente teve outras entradas, né? Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela. Eles entraram como associados. O atual governo brasileiro teve até um desentendimento com relação ao Mercosul, logo da entrada, né, do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, porque por conflitos ideológicos com relação à Venezuela e outras coisas, eles não queriam se envolver muito com o Mercosul, né? Não é uma atitude das mais inteligentes, já que boa parte do produto brasileiro é vendido para países da própria América do Sul, mas enfim, cada governo sabe o que faz, ou pelo menos deveria saber. O Mercosul tem esses países fundadores, 4 países, e tem outros países associados. A diferença entre membro e associado é que o associado não adota tarifa comum, né? Uma vez que o Mercosul se encontra em estágio da União Aduaneira. Portanto, o que significa que os países originais, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, eles procuram gerar tarifas de importação e exportação iguais entre eles, facilitando a exportação entre eles. Então, entre Brasil, entre Argentina, entre Uruguai e Paraguai, há uma
União tributária para importação e exportação de produtos. Os países associados, que entram depois no Mercosul, ainda não alcançaram esse estágio. Assim como foi no NAFTA com o México, que entrou e demorou mais de 15 anos para conseguir ter um estágio de igualdade tributária com os Estados Unidos e Canadá, né? A gente também tem a APEC, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, né? Ela surgiu em 89 com a proposta de criar até 2020 uma zona de livre comércio entre os 20 países membros e Hong Kong. Os membros são Austrália, Brunei, Canadá, Chile, China, Singapura, Coreia do Sul, Estados Unidos, Rússia, Filipinas, Indonésia, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Peru, Tailândia, Taiwan e Vietnã. Esse grupo é um grupo interessante porque ele reúne países de continentes diferentes. Normalmente, né, os blocos econômicos que a gente cita são blocos que se resumem a uma localização geográfica próxima, né? O Mercosul aqui na América do Sul, o NAFTA na América do Norte, você tem a União Europeia, principalmente no Ocidente Europeu, né? Na Europa Ocidental. Mas a APEC, ela é diferente, ela reúne países de vários locais do mundo, né? Desde países da Ásia, passando por países até aqui da América do Sul, como o caso do Peru, né? E países da América do Norte, como o México, Canadá, né? E os Estados Unidos. Então, a ideia da APEC é criar uma zona de livre comércio entre todos os países membros. A meta inicial era até 2020, ano passado, mas devido a vários transtornos econômicos que o mundo passa, né, toda essa situação aqui ainda fica meio que paralisada. Você tem um caminho, mas a economia mundial passou por uma modificação bastante grande, principalmente nessa crise gerada pelo coronavírus, né? Então, há uma limitação e há uma proteção em alguns países. Fora visões econômicas e políticas mesmo, né? Os Estados Unidos, por exemplo, com o presidente Donald Trump, ele implementou, assim que entrou, um sistema denominado como American First, ou seja, primeiro os americanos, primeiro os Estados Unidos, né? Essa é a ideia dele. E quando ele implementou essa ideia, ele, na verdade, dificultou áreas de livre comércio entre os Estados Unidos e outros países. Por quê? Porque ele tinha uma grande concorrente para a exportação de produtos no mundo, a China. Ele gerou até uma guerra comercial com a China no seu governo, né? Ele queria uma proteção da indústria norte-americana. Então ele cobrava impostos, aumentou a cobrança de impostos de produtos vindos de fora dos Estados Unidos, principalmente vindos da China. Para quê? Para incentivar a indústria norte-americana. Né? Nesse sentido, ele acabou indo contra essas ideias de formações de bloco, com uma ideia um pouco mais nacionalista. Então, muitos dos planos que a gente vê nessas formações de blocos, elas acabaram ainda paralisadas, dado o movimento dos governos dos últimos anos. A gente teve, como eu falei para vocês, uma mudança muito grande de paradigma do mundo nos últimos anos. No final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente tem aquela ideia de mundo mais unificado, né? Com condições boas para todos, né? Aquele mundo mais idealizado. Mas essa ideia ela foi sucumbindo nos últimos tempos. Hoje a gente tem um nacionalismo muito fortalecido, uma ideia de um mundo um pouco mais bélico, com conflitos um pouco mais claros, né? Hoje você tem uma linguagem muito parecida com o que você tinha na Guerra Fria. É engraçado, né? O mundo parecia que estava evoluindo, mas de repente ele anda para trás, assim, com uma rapidez incrível. Hoje você, de novo, tem aqueles conflitos. Detesto a China, detesto os Estados Unidos, detesto outros, sabe, conflitos ideológicos que muitas vezes acabam não fazendo nem tanto sentido para nós, ainda mais num mundo que acaba sendo cada vez mais globalizado.
Você tem uma ala política, inclusive, que é contra a globalização, chama pessoas que a defendem de globalistas, associa a uma esquerda, faz uma salada ideológica ali para colocar contrário à sua ideia. Então, o mundo, de uma maneira geral, hoje, acabou dificultando a formação desses blocos e tem ampliado a saída, né, desses blocos, como um exemplo que eu acabei de citar, que é muito famoso, que foi o Brexit, né? Além da APEC, a gente tem a SEI, né? Comunidade dos Estados Independentes. Ela foi criada em 91, após a desagregação da antiga União Soviética. Ela reúne 12 das 15 repúblicas, né, que formavam e formam, né, uma área de livre comércio, formavam a União Soviética, formam uma área de livre comércio. A disparidade econômica entre elas é a principal dificuldade para a sua integração. Os países membros são Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Rússia, Geórgia, Moldávia, Quirguistão, Tadiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Mas existe uma grande diferença entre esses países do ponto de vista econômico. Inclusive, isso foi um dos pilares da desagregação da União Soviética. A União Soviética era composta por 15 repúblicas e ela acabou se separando. Por quê? Dentre vários outros fatores, né, que geraram o fim da União Soviética e o surgimento dos países independentes, um dos fatores que mais motivou essa desagregação foi a diferença econômica de um país para outro. Aqui, por exemplo, a Ucrânia é um país de uma forte área agrícola, né, de terras muito valorizadas. Também tem bastante petróleo. Então, a Ucrânia, por exemplo, ela tem uma região muito buscada por outros países, enquanto outros países dessas 12 repúblicas que são citadas aqui são muito pobres, não têm muitos recursos. Então, você unificar a economia de países muito diferentes economicamente, com uma diferença grande de recursos, é um processo complicado. Como eu já citei para vocês, normalmente você iguala, né, os países, você não consegue manter uma diferença muito grande entre um e outro, né? Tem a comunidade andina também. Ela foi instituída em 69 pelo Acordo de Cartagena, né, com o nome de Pacto Andino. Em 96, os países definem a sua organização e no ano seguinte o bloco passa a funcionar como comunidade andina. Tem como objetivo aumentar a integração comercial, econômica e política entre seus membros. É basicamente a mesma coisa de qualquer outro bloco econômico. Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela formam a comunidade andina. É interessante que a comunidade andina ela surge quase como uma formação de bloco paralelo ao Mercosul, né? O Mercosul formado por países daqui da América do Sul, mas de um extremo sul, né? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, só o Brasil que é um país de uma extensão territorial muito grande, mas quando a gente fala de Argentina, Paraguai e Uruguai, todos estão ao sul do Brasil. Paraguai um pouco ao centro-oeste, mas também ao sul. Agora, os países da América, os países da comunidade andina fazem parte da América Latina, mas eles estão mais ao norte, né? Então, eles surgem quase como uma polarização, como um grupo formado para ter força econômica junto com o Mercosul, né? A gente também tem a União Africana. A União Africana foi criada em 2002 para substituir a Organização da Unidade Africana. Foi instituída em 63. A nova entidade, que se inspira na União Europeia, pretende unificar a política social e econômica, né, do continente. Mas os problemas que o continente africano passa dificultam essa integração. A União Africana pode intervir em um país membro em circunstâncias graves, como crimes de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade. Formada por 53 países independentes do continente, a ideia da União Africana, como o próprio texto fala, é ser muito próxima à União Europeia, ter um conceito similar, ou seja, formar um grande bloco que seja livre, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social entre os países da África. Mas a África tem uma formação histórica bastante complicada,
né, principalmente pela colonização feita pelos europeus ali no século XVIII, XIX, né, se vocês, seguramente vocês vão estudar isso em História Geral ainda esse ano, vocês vão ver que essa colonização imperialista que os europeus tiveram sobre a África gerou e ampliou muitas guerras internas que os países já tinham. Então tem uma situação bélica bastante complicada entre alguns países africanos até hoje. Então a formação econômica de uma unificação desses países passa por vários problemas, principalmente esses problemas gerados pela guerra entre os próprios países africanos, além, é claro, de uma disparidade econômica entre alguns deles. Você tem países como Papua Nova Guiné, por exemplo, que são extremamente pobres, ou como Samoa, mas você tem países na África do Sul com uma economia bem mais desenvolvida. Aliás, países na África, como a África do Sul, que tem uma economia bem mais desenvolvida. Então, acaba tendo uma dificuldade para a formação desse bloco, tá? Além disso, tem a SADC, né? A Comunidade da África Meridional para o Desenvolvimento. Ela é instituída em 92 para estabelecer a paz e a segurança da região. O bloco é formado por 14 países e tem o plano de criar um mercado comum, mas ainda está em estágio de livre comércio. Ou seja, daqueles 4 estágios que a gente viu, ainda está no primeiro estágio, né? Aí a gente tem algumas vantagens e desvantagens dessa formação em blocos, como a gente estava conversando. Vantagens: menor custo dos produtos como consequência de maior produção para atender o mercado consumidor. Com a disseminação de tecnologia entre os países membros, maior eficiência na produção, comercialização e administração. Vantagens competitivas por conta da eliminação de tarifas, aumento do consumo que permite maior rapidez no ciclo de produção. E tem desvantagens. Qualquer empresa que queira participar de um bloco comercial faz concessões comerciais. Você tem a perda da soberania nacional. Lembra que eu disse no começo da aula que uma das principais ferramentas de controle do Estado é a questão da tributação. Quando eu crio uma área de livre comércio e eu elimino a tributação dos países, eu diminuo a força daquele governo, né? Você tem um enfraquecimento do multinacionalismo perante o regionalismo criado por blocos comerciais cada vez mais potentes e a polarização geopolítica do mundo. Nessa luta, as pequenas nações e os países subdesenvolvidos continuarão a ser os maiores perdedores. Como eu citei, para que um bloco econômico dê certo para todos os países, é necessário que haja um equilíbrio econômico entre os países. Senão, os países mais poderosos tendem a ter uma indústria mais sólida e acabam ganhando com facilidade a concorrência com os países mais pobres. E isso acaba dificultando a indústria dos países mais pobres. Então, esse talvez seja o principal ponto que dificulta a formação mais ampla de um bloco econômico maior e mais sólido. Como eu disse no passado, a gente tinha um mundo caminhando para uma unificação. A gente tinha um mundo que parecia de países ricos investindo nos mais pobres, buscando a ampliação comercial desses mais pobres para uma melhor qualidade de vida do mundo. Mas nos últimos anos a gente tem caminhado de forma contrária, tem novamente sucumbido a essa ideia de igualdade, e muitos países têm tido uma ideia de nacionalismo muito forte, né, combatendo inclusive qualquer tipo de política que o iguale a outro país ou a outra sociedade. Né? A gente tem os Estados Unidos com um exemplo de protecionismo econômico do governo Trump. A gente tem aqui no Brasil, né, o governo Bolsonaro, por exemplo, defende constantemente um extremo nacionalismo, usa a bandeira do Brasil o tempo todo, né, fazendo sinais de defesa, degladiando o Mercosul, né, zombando de outros países, como o caso da Venezuela. Então é uma onda nacionalista muito forte. Na Itália, a gente também teve um movimento nacionalista muito forte. Na Inglaterra, com a saída
da União Europeia e assim por diante. Esse movimento ele tá sendo de novo muito fortalecido no mundo. O movimento nacionalista que tinha caído um pouco em desuso depois da Segunda Guerra Mundial, né, acaba novamente ganhando força nos últimos anos. E isso acaba dificultando um pouco a formação dos blocos econômicos que têm uma ideia mais conjunta, mais comum, né, mais unificada das coisas, né? Inclusive se divulgou aí na campanha eleitoral para presidente, o candidato a presidente, o Cabo Daciolo, diz que havia um projeto, segundo ele, que havia um projeto para uma união comunista dos países da América do Sul, chamada de URSAL. Fantástica essas ideias, eu realmente gostaria de saber de onde esse pessoal tira isso, porque deixaria a autora do Harry Potter sem a mínima criatividade, né? Porque tem que ter uma criatividade incrível para tirar essas informações de algum lugar, né? Como se formar um bloco econômico entre vários países de um continente fosse possível sem nenhuma divulgação. É incrível. Mas faz parte do jogo político esse tipo de ideia. Eu falei bastante, como aliás normalmente acontece, né? Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês nessa briga no mundial hoje que existe, por um lado, um mundo mais globalizado, com mais acesso a todos do mundo, e por um outro lado, um mundo mais nacionalista, com mais barreiras e proteções nacionais. O que vocês acham mais vantajoso e o que vocês acham menos vantajoso? E fiquem à vontade para defender o lado que vocês acharem de fato melhor, aquilo que faz parte do que vocês acreditam. Vocês preferem um mundo mais globalizado, com um maior número de blocos econômicos, até que a gente chegue a um bloco comum no mundo e condições mais igualitárias nos países? Ou vocês acham que isso é uma coisa utópica e que os países têm que defender mais a sua soberania nacional? Qual que é a visão de vocês? Né? Eu até estou muito curioso, né? Vocês são de uma geração bastante jovem, então a ideia de vocês é a ideia que vai provavelmente representar o que vai ser o caminho do Brasil aí nos próximos anos. O que vocês acham bom, o que vocês acham ruim, né? Uma ideia mais global ou uma ideia mais nacionalista? Qual que é a visão de vocês? Se alguém tiver acordado, pode, por favor, participar. Ninguém vai falar nada, nem escrever nada no chat. Não. Não. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Ah, sim, a Sabrina colocou aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que ela cita. Eu gosto da ideia de um mundo mais globalizado, mas isso não significa necessariamente benefício para os países mais ricos. Então eu acho a ideia bem utópica, visto que poderia trazer prejuízo e tal. É uma visão interessante. Defende a ideia de um mundo globalizado, mas acho difícil, né, que isso seja feito de uma maneira igualitária, que não acabe gerando uma desigualdade ainda maior, né? Ironicamente, às vezes você não fazer proteção nacional e você globalizar acaba gerando uma desigualdade ainda maior, porque sem proteção nacional, os países mais ricos tendem a levar ainda mais vantagem, né? Então você tem uma diferença entre a parte prática, que é aquela coisa que esse bloco vai gerar de fato, né? Qual o impacto econômico que ele vai ter, e a parte utópica, o que esse bloco deveria gerar, o que essa união deveria ter. Então, até recomendo a pesquisa para vocês, deem uma olhada no caso da Alemanha e da Grécia na União Europeia,
vejam o que acabou acontecendo na Europa alguns anos atrás, né? Mas interessante, Sabrina, gostei bastante da sua opinião. Tem mais alguém que gostaria de se expressar? Tem alguma dúvida, né? Ficou claro o conceito dos blocos econômicos? Tá tudo tranquilo? Tudo certinho, então, gente? Bom, nesse caso, então, eu vou me despedir de vocês. Que eu queria deixar para vocês, que eu queria comentar um pouco com vocês, era isso, tá? Essa é a bibliografia da aula, tá? Da onde a gente tirou esse material, bem resumido, bem simples. A ideia dos blocos econômicos é uma ideia simples. Eu gostei bastante dessa página, porque é uma página simples, atende aquilo que a gente precisava passar, tá? Esses slides, eles vão estar naquela área de material extra, tá? Do Drive, então vocês vão ter acesso. As outras aulas que eu passei também já coloquei lá. Então, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que a gente puder ajudar para que vocês caminhem bem para os vestibulares esse ano, passa para mim no WhatsApp, tá? Se quiser, vocês vão encontrar meu contato lá nos grupos do cursinho. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem que eu puder ajudar, contem comigo, tá? E eu incentivo vocês. Já metade dessa caminhada já passou, a gente já está em maio, né? Daqui a pouco os vestibulares estão aí, daqui a pouco o Enem está aí, e vocês têm tudo para dar certo, têm tudo para passar. Continuem se esforçando, continuem seguindo em frente, tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês na aula. Peço perdão se alguma coisa que eu não pude expressar, não ficou bom, não ficou claro. Repito, se você tem dúvida, entre em contato comigo. Eu sei que muitos não gostam de falar em grupo, mesmo que seja uma sala virtual, mas fiquem tranquilos. Se tiver algo que a gente possa fazer, contem com a gente. Tá bom? Um ótimo domingo para vocês, uma ótima semana para vocês. Que Deus abençoe a cada um e que dê tudo certo. Até mais, gente. Brigadão, hein?